the drop. Like a heartbeat, it keeps me going on. Like the remedy, it's something way beyond. Consuming me like a magnetic pole. It's uncontainable, so uncontainable, yeah. We came to blow it up, bring some speakers and some subs. If you down and that's what's up, you know we can't get enough. What we have, it can't be bought. What we do, it can't be taught. Put in our blood from up above. Yeah, we live for the drop. Oh no, we can't stop, come on, let the beat rock. You know, we live for the drop. Yep, yeah, we live for the drop. Yeah, we live for the drop. Yep, yeah, we live for the drop. Yeah, you know it's going down. Feel us lifted off the ground. Yeah, you know it's going down. Feel us lifted off the ground. Ready for the ride of our lives. So let's get it now. Yep, yeah, we live for the drop. Yeah, we live for the drop. Yep, yeah, we live for the drop. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Te adoramos e fazer teu nome grande e te dar o louvor
que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel.
em Israel, caia fogo do céu e queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel, caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel, caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Uma palavra que o Senhor, por graça e bondade, tem nos iluminado. E eu quero falar com você que me ouve a respeito de algo que é realizado entre as nações. Chama-se diplomacia. Diplomacia é reconhecido como uma ciência ou arte praticada entre as nações que executam e realizam estas ações internacionais entre os estados, os países. Diplomacia é uma ciência ou a arte de negociar visando a defesa dos direitos e interesses de um país perante um governo estrangeiro. Diante do risco de guerra, alguns países tentam resolver a crise por meio da diplomacia. E nesta oportunidade eu quero falar sobre isto, sobre este assunto, falar ao teu coração. Claro que na esfera humana, no relacionamento entre os homens, no relacionamento entre os governos, no relacionamento, no tratamento entre os povos, claro que nós concordamos, apoiamos a diplomacia. Quantas vezes eu creio que a diplomacia, a conversa, o diálogo, impediu situações que trariam sobre as nações, sobre os povos, tanto prejuízo, tanta dor, tanto sofrimento. Quando os líderes sentam para conversar, negociar, é verdade, sim, que daquela conversa há acordos, alianças, são firmados. E aí, o que estava caminhando para a guerra, para a destruição, é colocado de lado e volta a reinar a paz, o respeito e a vida segue. Agora, nesta oportunidade, eu quero falar com você sobre o cuidado que a igreja deve ter com esta ciência, esta arte. Mas agora tratando de forma espiritual, pois somos espirituais. Quando falamos a respeito de diplomacia, repito, a arte de negociar, de confabular, de ceder, a arte de conseguir caminhar junto. Mas tratando-se da igreja, a igreja, ela não pode jamais usar de diplomacia com relação ao sistema deste mundo, com relação ao pecado, ao estado de pecado, do qual o Senhor de lá nos tirou.
A vida cristã, a carreira cristã, é sim um desafio. É sim algo que nós precisamos entender e ficar rígido, forte em nosso coração. Aquilo que o Senhor, o nosso Mestre, o Senhor Jesus, Ele disse, olha, no mundo tereis aflição, ou aflições virão no decorrer da jornada, da caminhada, mas Ele, o Senhor, venceu, e a expectativa, o entendimento que temos como discípulos do Senhor, como igreja do Senhor, é que nós também passaremos, enfrentaremos grandes dificuldades como Ele enfrentou. Pois em um momento o Senhor disse, se fizeram isso com lenho verde, o que farão com lenho seco? Então a igreja, ela não tem dúvida de que por caminhos difíceis, grandes desafios, tentações, oposição, resistência da velha natureza e também do diabo, a igreja enfrenta. Mas o conselho de Deus para mim e para você, igreja do Senhor, é que não caminhemos para a diplomacia com o diabo, a diplomacia com o pecado, a diplomacia com o sistema deste mundo. Pois no passado, alguns homens que receberam o governo, a liderança, a autoridade sobre o povo de Deus, eles, diante da batalha que teriam que travar, ou estavam travando, eles escolhem, eles decidem caminhar segundo a diplomacia. Eu quero ler com os irmãos, no livro do Primeira Reis, no capítulo 16, nós vemos alguém fazendo esta escolha. Primeira Reis, capítulo 16, no versículo 29, um rei, ele faz esta escolha. A palavra de Deus diz assim, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, Acabe foi mais longe, tomou por mulher Jezabel, filho de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Acera de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Fomos chamados para a peleja. Fomos chamados para que, no final da nossa jornada, possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabou a carreira, mas guardei a fé. Então, no meio da batalha, não dá para levantar a bandeira branca, usar de diplomacia com o adversário.
Foi o que Acabe fez. Acabe casa-se com Jezabel para que o reino de Israel se fortalecesse. Fez aliança com o rei Sidônio para que ele pudesse reinar com tranquilidade, pois reinando em paz, ele daria vazão à vontade da carne. Ele estaria longe da batalha, mas a batalha no qual eu e você, nós fomos chamados, a batalha, a peleja, ela é do Senhor. Então eu não tenho direito, nem você, nós não temos, de negociar com o inimigo, dizendo, se eu fizer assim, o que nós chamamos hoje de politicamente correto, se eu cedo, se eu me aquieto, se eu deixo de me pronunciar contra a injustiça, terei paz, andarei em segurança, caminharei tranquilamente. Mas o que é que eu vou fazer com o tempo, se eu saio da guerra? O que é que eu vou fazer com o tempo, se eu deixo de estar na guerra? Davi deixou de estar na guerra quando era tempo dos reis saírem para a batalha. Com o tempo que Davi tinha, ele teve olhar, inclinação, desejo, vontades e cedeu à tentação. Deitou-se com Betseba. E todos nós sabemos qual foi o resultado desta escolha. Se a escolha é estar na batalha, louvado seja Deus. Mas se a escolha é a diplomacia para termos tempo, mas a palavra diz que o nosso descanso não é aqui. Não deve haver trégua. Nós precisamos implantar o reino de Deus. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, os governadores, aqueles que reinam nas regiões celestiais, impérios da maldade. Por isso a igreja não pode fazer também como o rei Asa. O rei Asa venceu uma peleja impossível. Quando uma nação se juntou a outra, diz as Escrituras, e se reuniu mais de 1 milhão de soldados, Asa clamou ao Senhor. Asa se voltou para o Senhor. Asa busca a Deus, se humilha na presença do Senhor, e Deus, que é misericordioso e bom, volta-se para Asa, dá a vitória ao rei de forma surpreendente. Todos viram que Deus agiu, moveu, atuou e deu livramento ao seu povo. Passa-se os anos. Asa agora está um homem mais maduro, mais seguro, mas novamente se levanta o mal contra o rei Asa. Ao invés dele voltar-se para o Deus que no passado lhe deu vitória, uma vitória impossível, ele vai para o caminho da diplomacia. Olha o que diz a palavra, 2 Crônicas, capítulo 16, e do versículo 7 em diante, que diz: naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria, não confiou no Senhor seu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios
formavam um grande exército, com muitos carros de guerras e cavaleiros. Mas porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta, lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Ou seja, uma experiência brilhante com o Senhor. Surge uma nova situação. Ao invés de buscar ao Senhor, vai fazer aliança com o rei da Síria. Abre mão de um coração íntegro, sincero, pois a palavra que lemos diz que os olhos do Senhor, eles passeiam sobre a terra, para encontrar corações sinceros, que se voltem para Ele, que confiem nele, no dia da adversidade, no dia da dificuldade. Os olhos do Senhor procuram o meu e o teu coração. Ele é adorado por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Infelizmente, Asa, ele tinha o Senhor como aquele que é poderoso para uma única vitória. Parece que a nossa natureza, ela se inclina para a diplomacia com o pecado, a diplomacia com a carne, a diplomacia com o sistema deste mundo. Pois a palavra de Deus diz que não houve homem mais sábio, mais poderoso do que Salomão. Mas é interessante que na sua velhice, Salomão também, ele entra pelo caminho da diplomacia. Ele queria ficar bem com todos. Ele queria ter paz e continuar usando o tempo para extravasar, para dar vazão às vontades da sua carne. Cuidado, não corra da batalha. Você quer ter tempo de tranquilidade, por quê? Por que você chora, sofre? Deus não me ouve. Deus faz na vida de A, de B. O que eu tenho desde quando recebi o Evangelho são lutas, são dificuldades, são desafios. Você fala como se você fosse enganado. Deus não engana ninguém. O chamado dele para nós é para seguirmos as pisadas do Senhor Jesus. Salomão, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 diz: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Olhe bem, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres de nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não se casem com elas, nem case elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem outros deuses. É aí que corre o perigo. Se fizermos aliança, se abrirmos mão da aliança que temos com Deus, faremos aliança com o príncipe deste mundo.
E aí ele vai colocar diante de nós aquilo que a nossa carne julga ser bom e melhor. Salomão foi fazendo alianças com todos estes povos, amou todas estas mulheres, edificou altares para os deuses destas mulheres. Na sua velhice, Salomão estava gastando mais do que podia arrecadar. Salomão estava se curvando diante de deuses que na verdade não eram deuses. Em nome de Jesus, permaneçamos firmes na vocação que fomos chamados. Não use de diplomacia com o pecado. Você já imaginou se José, lá na casa de Potifar, tivesse usado de diplomacia com a esposa de Potifar? Eles teriam se juntado, provavelmente depois de um tempo. Os dois precisariam exterminar, matar Potifar. Olha para onde ia a vida de José. Mas José, lá, com seus irmãos, quando ele mandou buscar o seu pai, depois que ele foi colocado como governo sobre o Egito, o seu pai agora vem a falecer. E aí, os irmãos agora que tinham vendido José, se preocupam que José faria vingança. E quando eles falam a José, José diz: não tenham medo. Foi Deus que me mandou adiante de vós, porque Deus é o único que pode transformar o mal em bem. Se José tivesse usado de diplomacia com a mulher de Potifar, jamais ele seria usado como governo sobre o Egito. O muito que ele seria era governo na casa de Potifar. Quando abrimos mão da aliança, deixamos de governar com o Rei dos Reis para governar com os porcos, para governar com os demônios, para governar com a carne, para governar sem Deus. E disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos guarde, nos voltemos para Ele e possamos dizer: Senhor, eu não vou negociar, eu vou ficar firme na vocação que fui chamado. Que Deus guarde a igreja nos dias que estamos passando, pois seremos tentados sempre, em dias como esses que estamos passando, e em dias de mais largueza, de mais folga, a igreja sempre será tentada a usar de diplomacia com o sistema deste mundo, com o pecado, com as trevas. Os inimigos de Neemias disseram: desce, vamos ter uma reunião. Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, não posso descer. A igreja faz uma grande obra, não pode usar de diplomacia com o inimigo. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante dessa palavra preciosa que acabamos de ouvir, enquanto eu estiver orando, você que sentiu a presença de Deus e quer voltar para os caminhos do Pai, ou você que não conhece esse Jesus tão maravilhoso, diante dessa palavra que Ele ministrou aos nossos corações nessa noite, eu quero convidar você a aceitá-lo como o único Salvador e suficiente da sua alma. E nesse momento de oração,
medite nessa palavra. Procure entender o que o Senhor falou contigo nessa noite. E eu quero orar, simplesmente orar. Se você sentir o desejo de se voltar para a casa do Pai, ou se entregar a Ele, essa é a oportunidade. Senhor, obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor nos concedeu nessa noite, Pai. Por essa ministração, por esses louvores, por tudo que o Senhor tem direcionado sobre nossas vidas, por todo o Teu cuidado, o Teu amor para conosco. Eu clamo por essas vidas que nos assistem, Senhor. Que elas possam ser abençoadas, Pai, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, com o Seu amor, visitando esse lar, derramando a harmonia, a paz, a tranquilidade sobre essas vidas. Que eles possam ter sentido a Tua presença, Senhor, não simplesmente sentir num sentido vago, mas que eles possam desejar a cada dia mais a estar diante de Ti, a estar ouvindo a Tua voz, a Tua palavra maravilhosa, Senhor. Eu clamo por abençoar a vida desses lares, dessas famílias, que hoje se encontram em dificuldades, Senhor. Que hoje se encontra, Senhor, desesperada, porque olha para um lado, olha para o outro e não vê uma solução para a sua vida. Por isso eu clamo por elas, derrame a paz sobre os seus corações, derrame um pouco mais de Ti sobre os seus lares, Senhor. Visita e abençoa cada uma dessas vidas que está nos assistindo, Pai. E que elas possam se sentir impactadas com a Sua mensagem, com a Sua palavra e com tudo que o Senhor tem preparado para elas. E nesse mesmo instante, eu quero convidar você a orar junto comigo. Eu quero convidar você aí no seu lar. Um período, abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Apresente a Ele agora. Esse é o momento de você apresentar a Ele as suas dificuldades, as suas necessidades. De conversar com Ele, de dialogar com Ele e ouvir a voz dEle. Esse é o momento precioso que Ele nos concede. Eu quero convidar você, eu não quero orar sozinho, eu quero convidar você a orar junto comigo. Aí mesmo onde você está no seu lar. Apresente a Ele todos os seus medos, os seus anseios agora, as suas necessidades. Mesmo Ele conhecendo todas as suas necessidades, apresente a Ele. Que Ele é autor. Ele conhece tudo o que você precisa e necessita, mas Ele quer simplesmente dialogar com você. Ele quer ouvir você falar para Ele o que Ele já sabe. Senhor, eu quero apresentar essas vidas aqui agora, Pai. Cada lar, cada família, cada uma dessas pessoas, Senhor, que está orando junto comigo agora, Pai. O Senhor conhece as necessidades, tudo o que eles precisam, Senhor, o Senhor conhece. O Senhor sabe as suas preocupações, sabe dos seus anseios, das suas limitações. Eu quero apresentar essas vidas diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa visitar aonde que ela estiver agora. Acalmar o seu coração, a sua mente. Que ela possa entender que o Senhor está no controle de tudo. E tudo que o Senhor tem preparado é bom. Tudo que o Senhor tem feito é bom. Conforta o coração dessas vidas, Senhor, o coração e a mente dessas famílias, Pai. Derrame a paz sobre esses lares, Senhor Jesus. Onde que não há paz, onde que há discórdia, Senhor. Tira toda a investida do adversário sobre essas vidas, sobre essas famílias, querendo destruir essas famílias nesse momento de crise, Pai. Que pelo contrário, que elas possam sentir cada vez mais perto e próximo de Ti. Cada vez mais buscar a Tua presença, se encher do Teu Espírito e alegrarem as suas almas. Eu clamo por essas vidas hoje que não têm condições, Pai, de colocar o pão sobre a mesa. Eu clamo por essas vidas hoje que nos assiste, que a palavra falou com ela, Pai, e ela está sentindo a Tua presença agora, está se sentindo incomodada com a Tua presença. E nesse momento de oração, Pai, eu creio que o Senhor está visitando, está confortando o coração dessa vida. Por isso eu apresento ela em Tuas mãos, Pai. Muda a história de cada um que está nos assistindo nessa noite. Muda, Senhor, dá um novo rumo, uma nova história, um novo momento, Pai. Onde que o Seu nome seja glorificado, onde que tudo que há em Ti seja glorificado e honrado. Que ela possa entender que sem Ti nós não somos nada, como eu também, Senhor Jesus. Sem Ti nós não somos nada, Pai, sem a Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais estarmos diante de Ti, gratos por tudo que o Senhor tem feito, agradecido por poder estar de pé e respirando, Senhor. Muito obrigado. É o que eu clamo por essas vidas, Senhor Jesus, por essa nação,
por esse mundo que hoje está vivendo um caos. Mas eu creio que o Senhor, mesmo diante do caos, o Senhor está no controle de tudo. Nada fugiu das suas mãos. Por isso eu apresento essas vidas em tuas mãos, Senhor. Derrama o bálsamo da alegria sobre as suas famílias, sobre os seus corações, e muda a história de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Diante de tudo que estamos presenciando e desse culto maravilhoso, eu quero continuar adorando ao Senhor. Eu quero convidar você também a continuar adorando ao Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, entregando-nos a primícia ao Senhor de tudo que Ele tem nos abençoado, de tudo que Ele tem nos concedido. E eu quero convidar você, toda quarta-feira e todo sábado, nós estamos aqui aguardando você. Nas quarta-feiras, das 21 às 22 horas, aos sábados, das 13 às 15 horas, estaremos aqui aguardando você para receber o seu dízimo, a sua oferta e para orar por você, orar pela sua família, orar pelas causas que você tem apresentado diante do Senhor. Venha aqui, não simplesmente entregar o seu dízimo, a sua oferta, mas venha receber uma oração do Pai, venha receber uma oração do Senhor. Venha aqui compartilhar, conversarmos um pouco e poder sentir a presença do Senhor juntos. E também tem uma segunda forma que, se não for presencial, está aparecendo um contato na sua tela aqui, ó. Um número de telefone. Se você tem alguma dificuldade de poder estar vindo na quarta, no sábado, poder entregar o seu dízimo, a sua oferta, pode chamar desse número, que a gente estaremos agendando uma visita no seu lar, para poder recolhermos e orar por você da mesma forma, orar pela sua família, pelas suas necessidades e agradecermos juntos ao Senhor. E dessa forma continuarmos adorando ao Senhor, entregando tudo que Ele nos deu, tudo da melhor forma. Podemos entregar não simplesmente o nosso dízimo, a nossa oferta, mas a nossa adoração a Ele. E o dízimo e a oferta também é adoração. Então eu convido você, venha nas quartas, venha nos sábados presencialmente, para podermos orarmos, podermos compartilharmos juntos. Amém? E diante de tudo que foi feito, diante de tudo que foi apresentado, diante dos louvores, da palavra, da ministração, eu quero orar e quero entregar a Ti, diante do Senhor, uma semana abençoada, uma semana vitoriosa no Senhor, que podemos estar novamente cultuando, ansiosamente pela presença do Senhor. Eu quero orar, encerrando esse culto, mas diante de tudo, dessa oração, eu quero em Deus uma oração diferente. Eu quero que você ore junto comigo nessa oração, pedindo que o Senhor nos dê direção, nos dê sabedoria, que Ele nos conceda andarmos segundo o que está o seu coração. Eu quero convidar você a orar por essas vidas que hoje aí fora não têm condições ou não conhecem esse Deus, para que nesse momento que estamos vendo o Senhor possa salvar vidas, o Senhor possa salvar almas. E esse é o maior objetivo da igreja, é ganhar almas para o Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, por nossas vidas, Pai. Por Tua presença diante dos louvores, por Tua presença diante da palavra, de tudo que foi apresentado. Obrigado, Senhor. Coração de gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e por tudo que está fazendo. Eu quero apresentar essa vida, essa família que está nos assistindo, Pai, que está cultuando junto conosco, Senhor. Eu quero que o Senhor possa visitar essas vidas e derramar uma semana abençoada sobre os seus lares, sobre os seus projetos, sobre aqueles que ainda estão trabalhando, sobre aqueles que não estão trabalhando, que estão em casa, Senhor. Que não deixe faltar o pão de cada dia sobre a mesa deles, Pai. Que não deixe faltar, Senhor Jesus, o alimento de cada dia deles, meu Senhor. E ao final dessa crise, ao final desse momento que estamos vivendo, nós podemos cantar juntos, Maranata. Bendito é o nome do Senhor. Então, cara, eu quero apresentar essas vidas, aquelas que hoje, Senhor Jesus, que não conhecem a Ti. Aquelas que não têm o prazer e o privilégio de conhecer a Ti, porque não foi apresentado ao Senhor, ou por qualquer outro motivo, Pai. Que nós, como igreja, nos ajuda, Senhor, a despertarmos, Pai, e ganhar almas para o reino.
Nos ajuda a despertarmos nosso coração, Senhor Jesus. Enche nosso coração do Teu Espírito. Inflama os nossos corações do Teu amor, Pai, para podermos ganhar vidas para o reino, ganhar almas para Ti, Senhor. E que em tudo Seu nome seja glorificado, em tudo Seu nome seja exaltado, Pai. Que toda a glória, toda a honra seja dada ao Teu nome. Por isso eu convido, Senhor Jesus, essa vida que hoje nos assiste. Visita onde que ela estiver agora, Senhor. Toda perturbação, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, afasta do caminho dessa pessoa, Senhor Jesus. Fortalece ela nos Teus caminhos, Pai, aquela que está fraca, aquela que hoje se encontra debilitada, Senhor Jesus, na fé. E hoje muitas vezes está em dúvida de muitas coisas, Pai. Tira todas as dúvidas do seu coração, da sua mente. Renova as suas forças, renova o Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essas famílias, abençoa essas vidas, Pai, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. E que essa mesma alegria, ansiosos pelo próximo culto, quero dispersar a igreja, mas dispersar de uma forma diferente, dispersarmos na bênção do Senhor. Que o Senhor possa, essa semana, te dar uma semana abençoada, cheio da presença dEle, cheio da alegria e o gozo do Espírito Santo, porque as demais coisas Ele acrescenta. Então eu quero que você saia daqui abençoado com a presença dEle, em nome de Jesus. Com isso, eu quero agradecer por essa grande oportunidade, por você estar nos assistindo. Que você, com esse culto que foi presenteado para nós, você possa se sentir totalmente diferente. E que o Senhor agracie cada vez mais a ti. E com o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos sempre, diz o Senhor Jesus. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Deus supremo, benfeitor, vós anjos, homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai. A Deus supremo, benfeitor, vós anjos, homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai. Who breaks the power?